Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que Deus colocou nas minhas mãos. Meus irmãos, eu queria comentar com vocês, queria observar com vocês uma coisa na Escritura que despertou a minha curiosidade hoje e o que o Senhor me ensinou. Eu estava lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 5, onde vai estar escrito os 10 mandamentos. E eu fiquei presa em um versículo. Eu fiquei presa num versículo muito simples da palavra de Deus, um conhecido, né? Todos conhecem, que são só 2 palavrinhas. É um mandamento que são somente 2 palavras, que vai estar escrito: não matarás. E eu fiquei presa naquele mandamento. Eu comecei a pensar, eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, como que o Senhor ordenou esse mandamento e mandou o seu povo matar tantas pessoas? Os inimigos, os povos inimigos, o Senhor mandou dizimar tantas pessoas, até mulheres e crianças. E eu comecei a pensar em Davi. Eu lembrei também de Davi e comecei a pensar: Senhor, como que Davi era um homem consoante o teu coração, um homem segundo o teu coração, se ele matou tantas pessoas? Porque ele era um homem de guerra. A palavra vai dizer que Davi era um guerreiro, tanto que ele não pôde construir o templo do Senhor, porque o Senhor disse que ele tinha muito sangue nas mãos, porque ele guerreava muito, ele era muito guerreiro, ele ia muito para a batalha. Eu comecei a refletir nisso e perguntei ao Senhor. E o Senhor começou a me ensinar e me responder dentro da palavra. Antes eu pesquisei um vídeo, e o vídeo dizia: o povo de Israel, eles tinham que guerrear, porque eles eram um povo que vivia numa época muito antiga, onde os povos eram conduzidos por conquistas territoriais. O povo estavam se estabelecendo ainda. Os povos antigos estavam se estabelecendo na terra e eles se estabeleciam dessa forma, guerreando, matando uns aos outros, porque era necessário na época. Não tinha como você chegar para um povo e querer conversar, porque o povo certamente ia de encontro a você, o inimigo ia colocar a espada na sua garganta e você não teria opção. Os povos funcionavam daquela época dessa forma, por isso que Deus permitia a matança para preservar o povo de Israel e as suas promessas intactas, firmes, para preservar a vida do povo de Israel. Mas eu vi esse vídeo e eu falei: Senhor, mas eu já sei disso. Meio que parecia que estava faltando ainda alguma coisa, sabe? Eu assisti esse vídeo, eu falei: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor permitia em caso de guerra, mas parece que está faltando alguma coisa. Então, eu sabia que Deus queria me revelar algo a mais na palavra, porque quando eu fico com essa dúvida ainda dentro do meu ser, eu sei que o Senhor quer me revelar mais alguma coisa. Eu comecei a pensar. Então, o Senhor, Ele começou a me explicar que o povo de Israel, a gente não tem noção, irmãos, do quanto o povo de Israel é um povo antigo. E eu acabei de explicar, né? Eu comecei a ter aquele entendimento de que o Senhor, Ele liberava a morte nessas situações porque era necessário, porque o povo antigamente ou você matava ou você morria. Infelizmente era dessa forma, porque os povos estavam ainda se estabelecendo na terra e eles tinham que ter esse conflito, porque não era possível, como hoje em dia é possível, resolver as coisas pacificamente, na base da conversa. Eles chegavam com espadas e armas e se você quisesse conversar, obviamente você era morto. Então Deus, Ele permitia a matança nessas situações porque tinha um propósito maior de preservar as suas promessas sobre o povo de Deus. Tirando o fato de que a maioria dos povos que o Senhor mandava dizimar, mandava matar todos, eram povos perversos que chegavam a sacrificar os seus filhos a deuses, com D minúsculo, né? Aos deuses deles. Você vai ver que antigamente Deus, Ele não liberava a morte de qualquer jeito. Era nessas circunstâncias, tinha um propósito maior. Porque você vai ver os reis
no Antigo Testamento, sempre que eles iam para uma guerra, eles falavam: consultemos antes a palavra do Senhor. Então Deus, ele dava direção. Muitas vezes Deus falava: não vá para a guerra, porque dessa vez é melhor não ir, fique cada um na sua casa. E tinha momentos também que o Senhor, ele falava: vão para a guerra, eu sou com vocês, a vitória eu vou dar nas suas mãos, vocês não terão que guerrear, eu darei a vitória nas suas mãos. Então você vai ver que a morte, ela não era de qualquer jeito, não era liberada nem normalizada de qualquer jeito no povo de Israel. Deus, ele dava o direcionamento. E você pode perceber, a partir desse ponto, que é completamente diferente. Por quê? Eles, quando Deus liberava eles para a guerra, eles estavam indo para a guerra debaixo de uma palavra. Eles tinham uma cobertura. E é completamente diferente você ir na força do seu próprio braço e você ter uma palavra, estar debaixo da obediência a Deus. Porque já não é você que está fazendo quando você está debaixo de uma obediência a Deus, mas sim o Senhor que está fazendo através da sua vida. Então você não está fazendo uma coisa pela força do seu próprio braço. Você está fazendo debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. E quando você está debaixo de uma palavra de Deus, o Senhor te garante. O segundo ponto, nós vamos perceber que Deus, ele olha para nós nesse mandamento e fala: você não pode matar. A gente pode perceber muita coisa com essa fala, nesse contexto que o Senhor me explicou até esse ponto. Por quê? Lá eles estavam fazendo debaixo de uma ordem do Senhor, ou seja, não era eles que estavam fazendo, era o Senhor que estava indo e garantindo e fazendo através deles. Mas quando a decisão e a iniciativa de matar parte de dentro do meu coração, é completamente diferente. Não tem propósito. Muitas vezes, na verdade, na maioria, se não todas as vezes, essa iniciativa que parte de dentro do nosso coração, corrompido pelo pecado, é baseado na ira, é baseado na inveja, é baseado na discórdia, na contenda, na discussão. Então, eu já estou fazendo de uma forma que vai me fazer pecar. Não tem propósito de Deus nisso. Isso é uma coisa que parte de mim. Você vai ver que quando a iniciativa de matar parte de nós, a intenção do nosso coração é um propósito egoísta e é uma intenção baseada na raiva, baseado em pecado, não baseado num propósito maior de promessas, mas baseado na minha própria vontade egoísta de saciar aquela sede de pecar, aquela sede de vingança, aquela sede de ira. Então você vai ver que não é a mesma coisa quando Deus libera e quando isso parte de mim. E um exemplo muito claro disso que Deus me deu na palavra de Deus vai estar escrito em 1 Samuel 25, sobre Nabal e Davi. Davi, nessa situação, ele se ira com Nabal, porque Nabal era um homem rico de posses. Davi estava voltando de uma perseguição a Saul e ele estava pedindo para Nabal algum alimento, uma provisão, alguma benevolência de Nabal, porque eles estavam cansados, o exército estava cansado e eles queriam uma provisão para recuperar as forças, descansar, conseguir se nutrir. Mas Nabal, mesmo tendo condições, mesmo o exército de Davi protegendo os pastores e as ovelhas de Nabal, ele se recusa a ajudar Davi e o seu exército, o que desencadeia uma ira muito grande no coração de Davi. E ele decide, e ele fala, ele jura pelo Senhor, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se amanhã, a esse mesmo horário, sobrar um macho da família de Nabal, dos de Nabal. Davi, ele jurou matar todos do sexo masculino da casa de Nabal, por causa da ira que ele sentiu pela maldade de Nabal, porque Nabal foi maldoso com ele, não quis ajudar ele. Então, Abigail, que é a mulher de Nabal,
ela vai juntar provisões ali, ela vai juntar o mantimento, juntar a provisão que Davi e seu exército pediu. Ela vai levar até Davi e seu exército e ela vem de encontro. Davi está vindo para acabar com todos do sexo masculino, todos os homens da casa de Nabal, e Abigail ela vai e ela se prostra diante de Davi, ela encontra com ele no meio do caminho, ela vai falar: Senhor, eu não sabia que você tinha enviado essa delegação, esses mensageiros para pedir provisão. Nabal um homem mau, um homem severo, um homem duro, mas eu fiquei sabendo e agora eu peço misericórdia, está aqui a provisão, eu lhe peço que você não venha a fazer esse mal que você ia fazer. E no versículo 31 tem uma fala muito importante de Abigail. 1 Samuel 25:31, ela vai impedir Davi de fazer o mal e ela vai dizer: meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. Esse versículo é um versículo muito revelador, porque Abigail ela vai impedir Davi de fazer justiça com as suas próprias mãos, e ela vai até ele e vai dizer: meu senhor, não derrame sangue desnecessariamente, porque você vai fazer justiça com suas próprias mãos. Você vai ver aqui então que Davi ele ia tomar uma decisão não debaixo de uma palavra do Senhor, não debaixo de uma obediência, mas ele ia tomar uma decisão na força do seu próprio braço. Ele ia tomar essa decisão, fazer essa matança, baseado na ira que ele sentiu, não num propósito maior, não numa palavra de Deus. Então você vai ver que ele, de acordo com as falas de Abigail usada por Deus para impedir, ele ia derramar sangue desnecessariamente, ia fazer justiça com suas próprias mãos, ou seja, ele ia pecar. E Davi, ele concorda com Abigail. No versículo 33, a gente vê na fala de Davi que ele concorda com tudo que ela falou. E ele vai dizer, versículo 33, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Então você vai ver que Davi admite que ele ia derramar com suas próprias mãos e que ele ia fazer de uma forma que não era de acordo com a vontade de Deus. Então, por essa passagem, nesse contexto, você vai ver que Deus, ele não se agrada que nós venhamos a matar. Deus não se agrada que nós venhamos a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Então, nós percebemos que Deus permitia naquela época por causa do contexto que o povo vivia. Diferente de hoje em dia, que a gente pode muito bem resolver as coisas sem matança, sem violência. Nós hoje temos leis, temos decretos mundiais, humanos, e hoje nós podemos resolver as coisas de uma forma civilizada, diferente de antigamente. Por esse motivo você vai ver que Deus, ele não tem prazer na morte, que Deus, ele não permite que nós venhamos a matar sem propósito, sem motivo, e que Deus, ele não se agrada de nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Esse é o sentido dessa passagem. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração de alguma forma, através da minha vida. Meus irmãos, isso é muito sério, né? A gente às vezes acha que Deus permite a morte, depois ele desistiu só no Antigo Testamento, que ele permitia, a gente não consegue entender direito isso, mas era por causa do contexto que a população vivia, e hoje o Senhor, ele não vê que é necessário, e hoje não é mais necessário. Então, hoje, esse mandamento sempre esteve em vigor, né? Não matarás. Antes, era um propósito de Deus com o povo, então Deus é que ia na frente, Deus é que executava. E você percebe que nós nunca fomos liberados para fazer isso por Deus, porque as nossas intenções são diferentes das intenções de Deus. A intenção do nosso coração é diferente da intenção do coração do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado por você que permaneceu até esse ponto do vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Tomara que o Espírito Santo de Deus tenha abrido o seu entendimento através da minha vida. Se puder, deixar o like para me abençoar, para me ajudar no canal, para alcançar mais vidas
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.